Aí todo mundo discutindo, filigrana, detalhezinhos que são importantes para o órgão, mas que demoram um bom tempo. Já estão mais de quase 2 horas de discussão. Pois bem, pessoal, vamos começar então aqui nossa aula. Eu peço desculpa de novo pelo atraso, tá? Falei com a Carla, pedi para ela avisar vocês. Ela me disse que estava em aula ainda também, em outro professor. E vamos começar aqui rapidinho para falar dessa nossa aula 3, unidade 3. É uma das unidades mais importantes desse curso de processo, meus amigos. Eu peço paciência de vocês nesse momento, porque daria para fazer um curso inteiro só sobre esses temas, tá? Só sobre esse direito constitucional processual, só falando de direitos e garantias processuais, tá? Seria o semestre todo só para falar disso, das nuances das decisões que nós temos nos tribunais, as relativizações, né, que os tribunais usualmente fazem com relação à questão envolvendo direitos e garantias fundamentais, tá? Ainda mais considerando a novidade do novo CPC, como essa novidade é percebida, é compreendida pelas cortes, e como também a jurisprudência defensiva, né, vem atuar e vem ser um elemento político importantíssimo na atuação do dia a dia do profissional, tá? Então, a teoria ela é uma coisa muito bonita, a prática ela é outra, né? Não que seja feia, mas é que ela atende a outras dinâmicas, a outras compreensões, a outras pressões institucionais, né? Quando a gente fala de metas, quando a gente fala de temas de repercussão geral que tem que ser aplicado de cima para baixo, alterações de competência recursal pelo CNJ, por resolução do STJ, isso existe, tudo bem? Quebra de previsibilidade, quebra de marcos normativos já datados, né? Pressão institucional do judiciário sobre o legislativo. Tá? O nosso CPC atual ele foi alterado ainda durante a vacatio legis, tá? Por uma lei posterior, esqueci agora o número dela, 13.256 de 2016, tá? E essa legislação ela alterou grande parte das inovações do atual CPC com relação aos calendários de julgamento, às preferências de julgamento, na lista de preferência de julgamentos, com relação ao recurso ordinário e extraordinário, né, mantendo um regime já estabelecido por questão de ordem, né, a questão de ordem no STJ, no STF, regulamentava no antigo regime do CPC antigo, né, como é que se procedia a avaliação da repercussão geral, dos recursos especiais repetitivos, e como é que se dava a admissibilidade dos recursos especiais extraordinários. E isso foi transportado para o novo CPC a posteriori, tá? Uma alteração legislativa a posteriori ao novo CPC, né? Durante a vacatio, o CPC foi alterado. De qualquer modo, esse nosso tema aqui agora, ele é um dos temas mais importantes do curso, tá? Que é basicamente o vetor principal da análise do processo, né? A relação entre o processo e a Constituição. E aqui, entendendo os 12, 13 primeiros artigos do CPC como sendo esse marco teórico do direito constitucional processual, tá? Da constitucionalização do direito processual. É basicamente isso, tá? E aí nós temos uma constitucionalização do processo e um processo constitucional, são coisas diferentes. Tudo bem? Com relação especificamente ao processo constitucional, a relação do processo e da Constituição, eu quero que vocês atentem para o artigo 1º do novo CPC, que é um marco teórico importantíssimo nessa compreensão. Tá? E aqui a gente vai falar de Constituição, direitos e garantias fundamentais, vai falar dos principais direitos fundamentais e garantias processuais, tá? No caso, devido processo legal, ampla defesa, contraditório,
falar do que é boa-fé, cooperação processual, tá? A gente vai aqui trabalhar muito rapidamente, já que a nossa aula é só de 1h20, tá? Eu já estou pensando aqui, possivelmente, estender essa aula por mais algum tempo em uma outra sessão que vai ser encaminhada só para o YouTube, tá? A intenção toda é que vocês tenham pelo menos alguns direcionamentos nesses temas. Os primeiros artigos do CPC são um bom indicativo, né? E tem muito a se falar sobre isso, tá? Então vamos começar aqui. A intenção a priori é fazer essa relação com a parte, o capítulo 1 do título único, livro 1, parte geral do novo CPC, tá? Então aqui, artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Esse artigo 1º, ele é um marco hermenêutico importantíssimo na compreensão de tudo aquilo que vem depois. O CPC, ele tem que ser interpretado, e está aqui CP 2015, é CPC 2015, tudo bem? Ele tem que ser interpretado à luz da Constituição Federal. Isso é uma coisa que pode parecer banal, que pode parecer simples, mas na verdade não é. Tá? Não é simples, não é banal. E muitas das vezes é esquecido. Tá? Quem tiver curiosidade pode entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado ou no site do STJ e pesquisar o que são as súmulas administrativas dos tribunais. Essas súmulas elas foram criadas ainda na vigência, ainda na vacácio do atual CPC. E elas são uma grande relativização dessa estipulação que está aí, que o CPC vai ser interpretado à luz da Constituição Federal. Tá? Uma das grandes referências que tem nessas súmulas é que, por exemplo, o juiz não está obrigado a responder a todas as questões apresentadas pelas partes. O juiz ele pode escolher aquilo que ele vai responder. Isso é uma excrescência, né, da prática judiciária, dos costumes dos tribunais, tá? E que é, de uma certa forma, positivado pelas súmulas dos tribunais. No caso aqui o TJ, o STJ também tem súmulas parecidas. Tudo bem? Pois bem, artigo 1º, o processo civil se interpreta à luz da Constituição. É a Constituição que vai dar um norte hermenêutico para a interpretação do processo civil. E mais do que o norte hermenêutico, a Constituição vai ser imediatamente aplicável. Existe uma aplicação imediata das garantias e direitos fundamentais, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, tudo bem? Da Constituição Federal, dependendo daquilo que a gente vai trabalhar agora. Aplicação imediata, o parágrafo 1º do artigo 5º, tá? Essa eficácia indireta, né? A eficácia hermenêutica, a cláusula de abertura das garantias fundamentais está no parágrafo 2º do artigo 5º, e a inclusão daquelas emendas constitucionais, né? Aquelas disposições de direito internacional que são recepcionadas como emendas constitucionais, como uma outra cláusula de abertura, tá? Havendo de ser interpretado em conformidade, tanto a abertura material do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, quanto essa inclusão pelo procedimento da emenda constitucional, que está no parágrafo 3º do artigo 5º também, tá? E aí, pensando naquele precedente complicadíssimo do STF, que vai escalonar e criar o tratado internacional com escala normativa supralegal. O STF criou essa escala normativa que não havia e não existe no nosso ordenamento. Tudo bem? Pois bem, com relação aos direitos fundamentais, uma coisa que é importante vocês terem em mente, isso vocês vão ter isso mais propriamente em direito constitucional, mas aqui já é relevante porque interfere na aplicação, na interpretação das normas fundamentais, é que a aplicação imediata ela pode se dar de várias formas. E aqui eu estou só colocando algumas delas. Primeiramente, é possível ter a aplicação de um direito em uma relação jurídica concreta, tá? E aí quando eu falo relação jurídica concreta, eu estou pensando tanto numa relação dual entre duas pessoas, autor e réu, credor, devedor, né? Estado juiz e jurisdicionado, tudo bem? Quanto nas relações triádicas do processo normal, né? O processo costumeiro, tradicional. Quanto às relações multidimensionais, como, por exemplo, a ação coletiva, né?
a tutela coletiva de direitos, ação civil pública, ação popular, né? Ação de improbidade, em que você tem a quebra da bipolaridade processual, né? O que é quebra da bipolaridade processual? É quando a relação entre autor e réu ela se torna um pouco mais complexa, ela se torna um pouco mais difícil de divisar, difícil de compreender em termos tradicionais. Mas isso é uma coisa que a gente vai entender depois, em momentos futuros do curso de vocês. Eu só estou lançando as questões, até para que vocês possam ter as dúvidas para apresentar, tudo bem? Pois bem, aqui eu queria colocar primeiramente, então, essa eficácia subjetiva, que eu coloco como relacional dos direitos fundamentais, é o caso, por exemplo, do direito próprio que se tem em face do Estado. Tá? Por exemplo, se eu estou num processo concreto, eu tenho um autor, eu tenho um réu, eu tenho um juiz, e eu sou o réu, eu tenho direito a ampla defesa, tenho direito a ser intimado. Tudo bem? Esse meu direito é violado, eu vou, em juízo, postular pelo respeito a esse direito. Tá? Numa relação concreta, uma relação objetiva, uma relação puramente existente, digamos assim. Né? Com relação ao objetivo, é o não relacional. E aí não é que a relação seja inexistente, é que a relação se torna irrelevante. Tudo bem? Dizer que a relação se torna irrelevante é basicamente compreender que os direitos fundamentais eles têm uma eficácia que se espraia, uma eficácia que se estende para além da violação concreta. E aí os direitos fundamentais se tornam vetores de interpretação e aplicação da lei para além de qualquer violação. Tudo bem? Imaginem, por exemplo, a situação do devido processo legal nas relações privadas, tá? Existe essa determinação, porque tradicionalmente, vocês vão aprender isso em direito constitucional, os direitos fundamentais são direitos em face do Estado. Existem direitos fundamentais em face das relações privadas? Essa é uma questão que se coloca para a doutrina do direito constitucional e existe uma divergência com relação a isso. Tudo bem? O Canaris, que é um dos grandes teóricos do direito alemão, vem falar da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, justamente porque ele não reconhece que nas relações privadas, né, haveria essa eficácia imediata, direta, né, como há na relação entre o Estado e o indivíduo. Tudo bem? Então, numa relação privada, você faz parte de uma associação e você viola algumas regras dessa associação. Né? Essa associação ela pode te expulsar sem o devido processo legal? Existe toda uma teoria das relações horizontais, que os alemães chamam de Drittwirkung, que é essa eficácia com relação a terceiros, né? Wirkung é eficácia, Dritt é essa relação com o terceiro, né? Então, a eficácia com relação a terceiros, eficácias horizontais, né, dos direitos fundamentais, a dizer que no processo associativo de expulsão tem de ser respeitado parâmetros mínimos de devido processo legal. Não é possível a arbitrariedade de um único associado valer sobre a do outro. Tudo bem? Do diretor, a arbitrariedade de um fiscal, a arbitrariedade de um gestor associativo, não é possível que ela valha mais do que a do outro associado, já que existe uma relação horizontal. É necessário que se estabeleça um processo adequado, um devido processo legal, para que assim se estabeleça a expulsão, a sanção, o que quer que seja. Tudo bem? Com relação à eficácia, eu coloquei aqui eficácia subjetiva aqui embaixo, tá? E não é eficácia... Eu fiz uma confusãozinha aqui embaixo, pessoal. Eu vou ter que acertar isso daqui, tá? Com relação à eficácia vertical, se processa aquilo que os alemães chamam de Ausstrahlungswirkung, que é a eficácia que se espraia, né? A eficácia que se estende. Eu vou ajeitar isso aqui depois, tá? Para vocês, para não ficar a dúvida depois, ajeitar essas relações. Relação vertical, relação horizontal, eficácia subjetiva e eficácia subjetiva. Vou acertar isso daqui depois para vocês. Então, é possível dizer que o Estado tem um direito fundamental? Essa é uma questão que se coloca para aqueles que defendem uma eficácia, como é que eu posso dizer?
uma eficácia objetiva dos direitos fundamentais, né? Ainda que o Estado não seja o sujeito passivo tradicional de direitos fundamentais, não seja aquele detentor de direitos fundamentais tradicionalmente, tudo bem? Por uma relação de coerência, a fazenda pública, por exemplo, pode argumentar no sentido do devido processo legal. Se eu, enquanto procurador do Estado, verifico que foi desrespeitada o direito que a Fazenda Pública tem, a prerrogativa que a Fazenda Pública tem, enquanto parte, de ser intimada de uma decisão judicial, e por isso ela não recorreu, tudo bem? É possível que, no eventual recurso, eu argumente no sentido da falta de respeito ao devido processo legal, ainda que a Fazenda Pública não seja um sujeito de direito tradicional, tudo bem? Então, só destacando isso daqui, existe uma interpretação da Constituição que ela vem nortear a aplicação do direito infraconstitucional, especialmente o direito processual, tá? Nos vários sentidos. A Constituição determina a lógica e garante a coerência do sistema, enquanto ápice normativo, no sentido propriamente ou kelseniano, né? Ainda que o vértice não seja a própria Constituição, mas essa norma pressuposta kelseniano. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Com relação às principais disposições normativas a respeito da Constituição, nós temos o vetor geral interpretativo, que é a noção de devido processo legal. O devido processo legal ele é considerado uma cláusula geral, que ela vai ser concretizada especificamente pelos vários subprincípios e postulados e regras, tá? Que vão ser estabelecidas em decorrência dela, tá? Existem várias previsões do devido processo legal no nosso direito. Artigo 5º, né, inciso 54 da Constituição Federal, artigo 26, inciso 1 do CPC 2015, o 36 CPC 2015 da Carta Rogatória. Essas referências aqui ao CPC, elas são laterais, tudo bem? Por exemplo, o artigo 26, inciso 1, ele vem falar da questão da cooperação jurídica internacional, tá? A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. Tá? Não é uma previsão específica dizendo que o devido processo legal é um vetor normativo. Tá? É uma incorporação à luz do que estipula o artigo 5º, inciso 54. Tá? E com relação ao artigo 36, da mesma forma, o procedimento da carta rogatória vai respeitar o devido processo legal. O procedimento da carta rogatória perante o STJ é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Tudo bem? Existem várias compreensões do que é o devido processo legal. Não existe só uma. E aí, dependendo da tradição jurídica que você pertence, é possível haver outras interpretações. Tá? No caso do direito americano, common law, você tem a noção do due process of law. No caso do direito italiano, né, você tem a noção de processo justo, né, o giusto processo, que eles colocam, né, a procedura civile justa. E, no caso especificamente do direito alemão, você tem o direito à oitiva do juiz, o direito a ser ouvido, né, rechtliches Gehör, né, como eles falam, né, a parte ela tem o direito de ser ouvida e é nessa garantia do direito de ser ouvido que se insere a garantia do devido processo legal. Tudo bem? Pois bem, então o processo enquanto garantia, enquanto cláusula geral, enquanto concretização do princípio, a partir dos seus subprincípios e postulados, tá? Vamos ter vários subprincípios e postulados e regras, né? No caso, contraditória por defesa, proibição de provas ilícitas, publicidade processual, natural, motivação, acesso universal à justiça, boa-fé processual, cooperação, tá? Tudo isso vem garantir, de uma certa forma, a concretização, a confirmação do princípio devido ao processo legal, tá? E aí os vários incisos, que eu não vou citar um por um, só destacando que, de acordo com o FPPC, né, que é o Fórum de Processualista, como é que é? Esqueci agora o que significa FPPC, mas é o Fórum de Processualistas
alguma coisa civil. Não vou me lembrar agora do que significa a sigla. Fórum Permanente de Processualistas Civis, é isso. Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eles emitiram vários enunciados sobre o novo CPC e eles têm um encontro anual em que eles estabelecem novas interpretações e vão lançando problemas para a discussão teórica, né? A discussão doutrinária, dogmática sobre o processo civil. Tudo bem? E aí, dogmático eu não falo no sentido pejorativo, dogmático no sentido realmente propositivo, no sentido realmente de atuação concreta dessas determinações. É preciso um certo dogmatismo, em certo sentido, nem todo dogmatismo ele é ruim. Pois bem, o FPPC vem incluir a boa-fé objetiva no sentido da motivação, tá? E é interessante como essa inclusão se faz, né? A partir do artigo 489 do CPC atual, os juízes eles têm um dever relativo à boa-fé na consideração da tua petição, da petição de qualquer um, tá? De modo que ele não pode simplesmente negar o teu pedido por uma negativa genérica, ele não pode deferir de forma genérica, ele não pode desrespeitar, desconsiderar os precedentes obrigatórios, ele tem que considerá-los da forma mais adequada possível, fundamentando, fazendo o que se chama de cotejo analítico, né, do precedente. Então, todos esses elementos aqui são subprincípios que concretizam o devido processo legal, tá? Que trabalham como mecanismos de concretização do devido processo legal. E aqui eu não vou citar um por um, é só mesmo para dar a noção para vocês do sentido que nós temos que trabalhar. O devido processo legal, ele se diferencia basicamente de duas formas. É possível que haja mais, é possível que a doutrina faça mais distinções, tudo bem? Mas basicamente é o formal e o substancial. O ilemorfismo do direito, né, brasileiro e do direito em geral, ele se mostra aqui, porque a gente só pensa essa dualidade, forma e substância. Tá? A gente consegue imaginar na nossa cabeça, criando a ficção de uma substância não formada de uma forma insubstancial, o que é um grande absurdo. Mas essa peculiaridade não é só do processo civil. Direito constitucional, direito comercial, direito penal, faz muita distinção entre o formal e o substancial. Essa distinção entre o formal e o substancial, ela é dogmática, ela é muito mais o sentido de uma pedagogia para que você possa compreender as diferenças, tá? E não raras vezes vem em detrimento, até pelo costume que se tem hoje em dia de se falar contra os formalismos, né? Vem geralmente em detrimento da noção formal, tá? O substancial se entende como sendo de maior dignidade, o que é um grande equívoco, uma grande balela, tudo bem? Até porque a forma tem substância, né? O Carlos Alberto Alvaro de Oliveira vem falar de um formalismo valorativo e eu ainda tenho que fazer aqui a minha culpa, que eu ainda não consegui digitalizar o livro para vocês, eu vou mandar aí nesse livro para vocês, do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, sobre formalismo valorativo. A forma tem valor, a forma tem substância. Como é que se dialoga com essa substância da forma, né? Essa é a questão do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. E com relação à dimensão substancial, é impossível se compreender uma substância que seja informe, não formada, que não apresente qualquer a priori de forma, tudo bem? E aí, basicamente, para destacar isso, é que se compreende na noção de devido processo formal, devido processo substancial, as noções de proporcionalidade e razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade são os chamados postulados normativos aplicativos, as metanormas, né? As normas sobre normas. E aqui, se são normas sobre normas, são formas a partir das quais se pode interpretar, se pode utilizar, se pode argumentar com princípios. Tudo bem? Então, essa dimensão substancial, ela também é formal, ela é muito formalista. Tudo bem? A proporcionalidade, ela implica um método de aplicação das normas principiológicas, né? Ela determina que nos casos de colisão entre normas, que geralmente é o caso, né, normas de princípio, que tem que haver um raciocínio metodologicamente dirigido à consideração de 3 fatores, tá? Primeiramente, eu coloquei aí invertido, mas primeiro é adequação, segundo, necessidade e, em última instância, a noção de ponderação ou proporcionalidade de sentido estrito.
que muita doutrina vai dizer que é a suposta relação de custo-benefício, que é um equívoco no sentido de uma certa doutrina da proporcionalidade. Alexis, por exemplo, nunca vai dizer que é custo-benefício, tudo bem? Mas a doutrina brasileira, por uma interpretação que se tem já corrente, um senso comum teórico, vai interpretar a ponderação como um juízo de custo-benefício. E não é esse o caso para Alexis, mas a nossa teoria ela diverge muito com relação a isso. Tá? Os nossos doutrinadores divergem muito com relação a isso. Pois bem, a adequação, né? A adequação ela é um juízo com relação a um fim. Aquela medida específica atende ao fim desejado? Ela atende à exigência de um devido processo legal? Isso é muito abstrato, eu sei, mas é assim que a coisa se põe, tudo bem? Se ela atende esse fim, então há adequação. E é muito fácil você saber quando não acontece, é muito fácil você ter aquela certeza quando a situação é bem certa, bem concreta, bem razoável, né? Mas existem aquelas situações de incerteza, aquelas situações de penumbra, como se coloca, né? E nas situações de penumbra, os chamados hard cases, é quando se coloca a grande disputa em direção à questão do fim. E aí todo o problema político de quem estabelece, em última instância, o fim que deve ser privilegiado. O juiz, o STF, a segunda instância, as partes, isso tudo tem relevância. O processo, como eu falei para vocês nas aulas passadas, ele implica na sua história uma oscilação com relação aos poderes do juiz e das partes. Tá? Aqueles momentos de maior formalismo implicam uma retirada do poder do juiz, uma retirada do poder das partes de conformar o processo. Tá? Mas existe também aqueles momentos de maior poder do juiz. Isso é aqueles momentos de maior poder das partes. Tudo bem? Tudo isso está a mediar a história do processo e são muitas variáveis a considerar. Tudo bem? Mas basicamente é isso. Quem determina, em última instância, o que é o adequado à finalidade do processo? Essa finalidade é a finalidade do Estado, é a finalidade da parte, que parte? O autor ou o réu? Isso tudo tem relevância, isso tudo tem uma dimensão política na discussão do processo. Tudo bem? Com relação à necessidade, ela é a segunda fase, né, da avaliação da proporcionalidade. Uma vez que se entende pela adequação, aquela decisão específica é a adequada para atingir o fim, né, vai se chegar à necessidade. É absolutamente necessário que assim se proceda? Ao assim proceder, eu vou estar agindo somente na medida do estritamente necessário, né? Evitando prejuízo a terceiros, prejuízo aos demais interessados, tá? Isso tudo tem que ser considerado, tá? Aí que necessidade é essa? O juízo de relevância, o juízo de necessidade, ele é também um juízo muito político. Embora se queira trabalhar num sentido muito edulcorado, né, das relações teóricas, dogmáticas, é preciso que se coloque isso em concretude. Como é que o juiz, num caso concreto, vai estabelecer a necessidade? E aí, que necessidade vai ser? Necessidade de acordo com o critério do juiz, de acordo com o critério da parte. Eu só estou colocando aqui para vocês o problema, a priori, já que a gente tem muito chão para percorrer. Tudo bem? Eu peço até desculpa, estar falando um pouco rápido, mas é porque realmente eu já me atrasei e eu queria trabalhar com vocês todo esse slide que eu fiz para hoje, tá? Com relação à ponderação, ela é a dimensão fora da curva, digamos assim, né? A Alexis vai dizer, adequação e necessidade são os juízos de fato, com relação à questão fático-jurídica. Tudo bem? É fato que aquela medida atinge o fim? É fato que aquela medida é a mais necessária? Tá? Estabelecido isso, você tem a apreciação daquilo que o Alexis compreende como sendo mais afeto à dimensão fática. Com relação à proporcionalidade, e aí que entra a questão da ponderação e entra a questão do juízo de ponderação, do cálculo de ponderação. Tá? Com relação à ponderação especificamente, então, você tem a possibilidade de um conflito de normas. E é aqui que se coloca o problema do conflito. Tá? Com relação à necessidade de adequação, você não tem conflito nenhum necessariamente. Você pode ter uma única decisão, você pode ter uma única questão a argumentar, não há necessariamente um conflito posto, tudo bem? E você quer simplesmente justificar a decisão que você está tomando.
No caso da ponderação, não. Existe um conflito atual que tem que ser resolvido entre igualdade e liberdade, entre Estado particular, entre visões de mundo diferentes. Tudo isso pode ser objeto de ponderação. Tudo bem? Pois bem, no caso especificamente da proporcionalidade, você tem uma ponderação normativa, uma ponderação entre normas de princípio. E aqui sugerindo a dimensão entre a igualdade e a liberdade. É um conflito clássico que se coloca, embora, se você for pensar bem na história, bem na questão, tirar da abstração, é difícil que haja realmente um conflito em si, né? Mas isso aqui é uma outra questão, uma discussão entre Alexis e Dworkin, que não vou entrar em detalhes, até para poder expor para vocês a questão processual especificamente falando. Tá? Mas imagine que você dá um certo valor para igualdade maior do que a liberdade. E aí, nesse sentido, seria o interessante, de acordo com uma fórmula de ponderação, que é uma fórmula, né, privilegiar a igualdade. Mas há aquela decisão que se conforma à igualdade que pode chegar ao ponto de aniquilar completamente a igualdade. É essa a lógica por detrás da ponderação. Então, você vai ter que mediar entre liberdade e igualdade. Se você der muita liberdade, é possível que você quebre com a igualdade. Se você der muita igualdade, é possível que você quebre com a liberdade, de acordo com essa variação abstrata, teórica, dogmática. Tudo bem? Como é que você chega no meio termo? E aí é que está a questão no meio termo. Tá? O Alexis, ele tem uma interpretação peculiar do que é a moldura kelseniana. Né? Aquela moldura kelseniana é aquele âmbito da discricionariedade do aplicador da norma, em que ele pode decidir que norma aplicar. Tá? O Alexis vem trabalhar essa questão da moldura como sendo a noção de curva de indiferença. Existe, então, uma relação ótima entre proporcionalidade e igualdade, né? A partir da qual várias decisões possíveis podem ser tomadas. E aí a ponderação não serviria para me justificar uma decisão específica. Tá? Então, percebam, mesmo para Alexis, você tem a questão da discricionalidade. E não há a eliminação da noção da vontade, da noção da política no direito. Tudo bem? Então, aquele magistrado que vem trabalhar o sentido da ponderação como sendo a justificação última da sua decisão, e isso existe muito, porque isso é necessário, adequado e pronto, acabou, é proporcional. Isso existe muito. Né? Não está dizendo que essa decisão é a melhor. Tá? Pela própria lógica que o Alexis impõe. Tudo bem? Ele está apenas trabalhando no abstrato. O problema é que aqui no Brasil a gente leu muito pouco o Alexis para dizer que a gente aplica o Alexis. Tudo bem? E eu não estou dizendo também que o Alexis é o mais correto, é o melhor, isso e aquilo outro. Estou dizendo que ele estabelece uma coisa e nós interpretamos algo completamente diferente. Algo completamente diverso. Talvez seja necessário uma incursão um pouco melhor sobre o Alexis em algum momento do estudo de vocês. Tá? Com relação à razoabilidade, equidade, congruência e equivalência, são os vários vetores da razoabilidade. Razoabilidade é um vetor normativo, um postulado normativo muito mais implicado pelo direito anglo-saxão, né? A noção de reasonable, né? Aquele com a qual você pode arrazoar, né? Se uma pessoa é razoável, é uma pessoa reasonable, ela é uma pessoa que pode ser objeto de um diálogo, você pode dialogar com ela. Se ela é uma pessoa irrazoável, né? Então não há sequer diálogo possível, tá? Então a noção de razoabilidade, ela é uma dimensão um pouco mais fluida, embora ela tenha muitas semelhanças com a ponderação, a proporcionalidade. Isso aí não é questão nossa de fazer divisão clara desses termos nesse momento, né? Mas existe uma diferença de tradições teóricas que vão falar, primeiramente, da proporcionalidade da ponderação em um momento e da razoabilidade em outro. Tá? E aqui, a noção de equidade, congruência e equivalência. A equidade como sendo essa máxima hermenêutica que determina a aplicação na divergência de uma compreensão de justo meio. Né? A norma ela é muito dura, ela tem que ser amaciada, ela tem que ser maleabilizada para garantir a justiça no caso concreto, de equidade tradicional. Tá? A congruência como sendo essa relação de adequação, essa relação de concordância, né?
entre a premissa e a conclusão. Você não pode ter uma premissa que vai no sentido contrário da sua conclusão. Essa decisão que assim faz não é razoável, você não pode dialogar com ela, porque ela é contraditória, né? E a noção de equivalência como sendo essa dimensão da isonomia, né, que se estabelece como um elemento de razoabilidade, que garante a aplicação da norma para todo mundo de forma equânime, de forma isonômica, digamos assim, né? Na medida em que eu tenho uma interpretação que se propõe tradicional, que se propõe dialogar com os precedentes, que se propõe dialogar com o direito posto, né? Seja ele precedente, seja ele a norma regra, seja ele a legislação, seja ele os tratados internacionais, é necessário que haja uma mesma aplicação para todos, né? Esse, inclusive, foi um dos vetores normativos, hermenêuticos do novo CPC, tá? E se isso vai ser ou não aplicado é uma outra questão. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, do devido processo legal, então a gente passa para um dos seus subprincípios, né? E aqui, principalmente, o subprincípio do contraditório, tá? Eu falei da primeira aula para vocês que um cara chamado Hélio Fazzolari, ele tem uma interpretação específica que o processo é procedimento em contraditório, tá? Ele é procedimento mais contraditório. O que eu quero dizer com isso? O procedimento é a forma, né? É a sequência dos atos em cadeia até se chegar à decisão final e, depois da decisão final, à satisfação da decisão, né? Satisfação da pretensão, especificamente, a atividade satisfativa, como chega a dizer o artigo 4º do atual CPC. Tudo bem? Contraditório já é a noção de relação jurídica, tá? Autor e réu, eles estão para o juiz em uma relação contraditória, eles estão em contraditória. Se o autor fala, o réu tem que ser ouvido também. Se o juiz tem na cabeça um fundamento que não foi trabalhado nem por autor nem réu, o juiz tem que colocar esse fundamento para o debate entre partes. Tudo bem? As partes têm que ter a oportunidade de se manifestar sobre determinado fato relevante processualmente. Tá? E aí, contraditório, ele pode ter algumas dimensões. Tá? Ele pode ter várias dimensões de acordo com a tradição e de acordo com a história também, né? Tradicionalmente, se entende que contraditório é essa relação ciência e reação. É necessário que seja garantida a parte ciência da decisão ou do desígnio do juiz ou da argumentação dos outros sujeitos processuais, tá? Para que haja o diálogo. E nesse diálogo, a parte tem que ter o correspondente direito à reação. Tá? Se o autor pede, o réu vai contestar. Se o réu contesta, o autor vai replicar. Replicada a ação, a contestação, o juiz vai se manifestar sobre as provas a produzir, sobre as questões fáticas a decidir, vai produzir as provas, as partes vão dialogar em contraditório sobre as provas, tudo bem? Ao final da instrução probatória, o juiz vai abrir finalmente prazo para memoriais, né? Nesses memoriais, cada uma das partes vai poder fazer um cotejo de tudo aquilo que foi produzido no processo até então, e o juiz, à luz de todo esse arcabouço, vai chegar a uma decisão. Nessa decisão, o juiz tem que reagir ponto por ponto àquilo que as partes colocam. Embora, como eu falei para vocês, as súmulas administrativas do TJ Pará, né, e do STJ, e a prática que se tem hoje em dia, relativiza e muito esse dever do juiz de prestar contas sobre o seu juízo. Tudo bem? Esse dever de motivação devida daquelas questões que são postas pelas partes. Isso tudo tem relevância quando a gente pensa que no Brasil, com o novo CPC, se pretendeu instaurar um modelo de precedente. Tá? Numa lógica de precedente, o juiz tem que se manifestar sobre tudo aquilo que a parte apresenta, porque vai fazer precedente, porque vai fazer norma para um caso futuro. Tudo bem? Quem determina o que é o tema processual não é só o juiz exclusivamente, como era na fase do processo instrumental. Quem determina são as partes em conjunto, em cooperação, pelo menos em tese, né? Se é assim, o juiz não pode se furtar a decisão, mas não é isso que acontece. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui uma noção de teoria e a prática é bem diferente. Eu só quero destacar isso muito para vocês. Então, primeira dimensão, a relação ciência mais reação. Segunda dimensão,
o contraditório como um poder de influência, tá? Essa noção de poder de influência, ela é basicamente uma mediação daquilo que foi dito anteriormente. Muito mais do que reagir a, a uma específica questão, né, uma específica argumentação de um outro sujeito processual, a parte tem que ter o necessário, isonômico, correspondente direito de influir na compreensão do juiz sobre o caso. Tá? Se uma parte tem muito poder para influir, tem que ser garantido mecanismos de nivelamento para ambas as partes conseguirem ter, em isonomia e igualdade de condições, a mesma capacidade de influir na decisão judicial. Tá? Não basta, então, a reação. É necessário que se reconheça a parte, a capacidade de influir. Se a reação da parte é inconsequente para a influência do juiz, então foi desrespeitado o contraditório. Tem que ser anulado o ato e o processo vai voltar até o momento em que ele era válido. Tá? Depois daquele momento, ele passa a ser inválido. Aqui, basicamente, então, uma inflexão de tudo isso, né, ciência, reação e influência, existe a vedação de decisão surpresa nos artigos 9º e 10º do atual CPC. E, eu repito, tá? O início do atual CPC é uma teoria geral do processo constitucional, tá? Dos direitos e garantias constitucionais processuais, tá? Então, aqui o artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O disposto no caput não se aplica 1. A tutela provisória de urgência e 2. A hipótese de tutela de evidência, prevista no artigo 311, 2 e 3º. E 3. A decisão prevista no artigo 701. Tá? Então, a regra do processo é que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O juiz, ele pode estar certo da prescrição, por exemplo, de um direito. Tá? Imagine que nós temos o prazo de 3 anos para, numa relação privada, eu pedir indenizações por danos morais ou materiais. Tudo bem? 3 anos a contar do surgimento da pretensão, a contar da violação do meu direito. Tá? Se, por exemplo, me batem o carro aqui na frente, na minha casa, né? Eu vou ter 3 anos para pedir indenizações a essa pessoa que me bateu. Tá? Passados 3 anos, existe, então, incide um ato, fato, caducificante do direito, né? Um ato, fato caducificante da pretensão, né? Que, no caso, é a prescrição. Né? A minha prescrição ela vai ter uma eficácia encoberta, eu não vou poder pedir em juízo. Tudo bem? Então, essa prescrição ela é conhecível de ofício. Ainda que seja conhecível de ofício, o juiz não pode decidir sobre ela, ainda que ele esteja certo da prescrição, sem ouvir as partes. Por que sem ouvir as partes? Lembre-se que no artigo 200, 201, 202 do CPC, e no Código Civil, aliás, desculpa, estão previstas as causas de suspensão e interrupção da prescrição. É possível que, passados mais de 6 anos, eu ajuize a minha ação e o juiz extinga o processo pela prescrição. Você fala, não, mas espera aí, calma. Essa prescrição foi suspensa, ela foi interrompida. Então, volta do processo. É possível que haja defesa em face de uma questão que é conhecível de ofício. Então, o juiz não pode decidir sem antes ouvir as partes. O artigo 10º vem falar alguma coisa no mesmo sentido. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição. Em grau algum de jurisdição. Nem mesmo no STF, discutindo uma ADI, discutindo uma repercussão geral, um recurso extraordinário, né? E que você não vai discutir só aquelas questões que são postas no processo, mas você abstrai daquele processo para decidir por uma gama muito grande de interessados, né? Afetar uma gama muito grande de envolvidos, uma mesma questão de direito. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E aí o caso da prescrição é um caso emblemático. Tudo bem? Paridade de armas. É necessário que as partes possuam a paridade de armas. Cada qual tem que estar em nível de igualdade, em nível de... como é que eu posso dizer? Com a mesma capacidade, tanto técnica quanto material,
de influir na decisão judicial. E aí, essas igualdades elas não são, elas são no ponto de partida, a priori, né? Não são no ponto de chegada. O juiz não vai substituir aos advogados e as partes efetivamente ditas, né? Para postular em nome delas. Não é isso que é a questão. Tá? Mas, de acordo com o artigo 139, inciso 1, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe assegurar às partes igualdade de tratamento. O que isso quer dizer? Imagine, por exemplo, que eu tenho uma ação judicial e eu sou o Estado. Desculpa, eu vou tirar o Estado porque o Estado já é muito sui generis. Mas eu sou um particular, litigando contra outro particular, e eu, por exemplo, tenho uma capacidade de vista dos autos que a outra parte não tem, né? Eu pego o processo para mim e eu não devolvo, por exemplo, tá? É necessário que o juiz, então, ele garanta às partes igualdade de tratamento. A mesma oportunidade que uma das partes teve com o processo, a outra parte também tem que ter. Outra hipótese é com relação à extensão dos prazos, tá? Se uma das partes tem maior dificuldade por uma condição sua, uma condição substancial sua, uma condição de falta de condições materiais técnicas, tá? De produção de defesa, é possível que o juiz estenda os prazos processuais para garantir àquela parte a adequada defesa da sua posição jurídica. Tudo bem? Agora, tem alguns aspectos a considerar, e aqui são as dinâmicas essenciais associadas à paridade de armas. Primeiramente, o juiz tem que manter a imparcialidade. A igualdade de acesso à justiça sem discriminação é um objetivo a se garantir. Redução das desigualdades que dificultem o acesso à justiça é um outro elemento, né? E aí a defensoria pública é uma garantia fundamental, tá? Ainda naquelas comarcas em que não há defensoria pública, o advogado indicado pelo juízo é um ator essencial no processo, tá? E a igualdade de acesso às informações necessárias ao contraditório. Ambas as partes têm que ter igual oportunidade de acesso, tá? Isso não quer dizer o contraditório, como essas dimensões da ciência, da reação, do poder de influência, a operação de decisão surpresa, não quer dizer que não possa haver decisões em urgência, em tutela de urgência, né? Em tutelas, em antecipações de tutela liminar, por exemplo, né? Cautelares liminares. O que é uma liminar? A liminar, como muito se fala, eu consegui eliminar, eu consegui isso com outro. Liminar é alguma coisa que você consegue. Liminar é uma fase do processo. Tá? Peguem bem isso, tá? Embora se fale costumeiramente, eu consegui uma liminar, tá? É uma elipse isso, tudo bem? Liminar é aquela fase processual in limine, é o limiar do processo, o início do processo, antes da manifestação da outra parte. Quando o autor consegue uma liminar, significa que ele conseguiu uma tutela judicial antes mesmo da outra parte ser intimada, antes mesmo dela se manifestar. É só isso. É uma antecipação de tutela. E aí, quando se defere uma liminar, no sentido próprio, dessa decisão proferida nesse momento processual, o contraditório ele é pós-antecipado, ele é adiado, né? Pós-antecipação é um termo processual, mas ele é adiado para o momento seguinte, tá? Justamente para garantir certos direitos e garantias urgentes, emergentes, absolutamente necessários. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, então. Ampla defesa é o outro postulado que nós temos a analisar. E aqui, como eu falei para vocês antes, né, a noção de ampla defesa como uma garantia do cidadão é muito mais antiga do que a noção de ação, tá? Do que a noção da ação moderna. Embora na antiguidade houvessem as acciones, né, as ações de direito romano, né, a noção de defesa como uma garantia fundamental do cidadão em face do Estado, ela é muito mais antiga que a moderna compreensão de ação que só vem surgir no século XIX, como essa ação autônoma e abstrata que foi discutida nas aulas passadas. Tá? Então, ampla defesa, e aqui eu quero colocar essa referência ao Heitor Sica, tá? Resta assentado como premissa que os incisos 35 e 55 do artigo 5º da Constituição aplicam-se tanto ao autor como ao réu, de tal sorte que ambos assistem os direitos de ação e de defesa como feixes de poderes e faculdades exercitáveis ao longo de todo o processo.
com o intuito de obtenção de tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. A defesa, ela não é só uma garantia do réu. O autor também tem essa garantia da ampla defesa. Porque ele pode estar lá em defesa de um interesse seu, em defesa de uma violação que foi causada a uma pretensão sua, tudo bem? A frustração de uma pretensão legítima própria. Então, a ampla defesa, no sentido mais absoluto possível, mais engrandecedor e nobre possível, é uma garantia tanto do réu quanto do autor. Réu e autor têm a garantia constitucional de defesa das suas perspectivas, de defesa dos seus interesses, de defesa das suas pretensões. E aqui, interpretando da forma mais ampla possível, tá? E por fim, aqui o Fred Didier, a ampla defesa corresponde ao aspecto substancial do princípio do contraditório. E aí, fazendo essa relação que eu falei para vocês muito do ilemorfismo, né? E aí, ilemorfismo é essa referência, tanto essa dualidade entre forma e matéria, tá? Que o direito ele pensa muito de forma ilemórfica e o ilemorfismo ele é uma simplificação. E ele é uma simplificação perigosa. Por quê? Essa relação entre forma e matéria, ela se dá geralmente em detrimento de um dos fatores, ou forma ou matéria, dependendo da moda jurídica da época, né? Hoje em dia, o desapego, o desprezo é pela forma, né? A matéria ela é engrandecida de um certo sentido. Mas existe aquela fase da história em que é o inverso, tá? O que essa relação ilemórfica deixa de lado, que essa avaliação da substância e da forma, né, deixa de lado, é que existe um sujeito aplicando forma e substância. E que sujeito é esse? É a parte? É o juiz? É o legislador? É o presidente? É o César? É o czar? É quem? Tudo bem? Existe alguém que maneja essas categorias, forma e substância. Quem é que maneja? Quem é que fundamenta a partir dessa ou daquela premissa? Então, sempre que vocês ouvirem, esse é o aspecto formal, esse é o aspecto substancial, duvidem, tá? Duvidem de quem fala isso, ou ao menos sejam um pouco céticos com relação a isso, porque não é porque a forma substancial que o direito está garantido, que está absolutamente vedada ou proscrita qualquer violação. Não, é justamente no sentido de que essas categorias têm uma aplicação que é puramente política, tá? Ou o juiz, ou as partes, ou os interessados, amicus curiae, que quer que seja. Alguém vai utilizar isso no sentido da retórica jurídica. A retórica processual, que não é uma lógica, é uma retórica justamente por conta da função do convencimento. O problema é de quem se sente convencido disso. Tudo bem? Continuando, pessoal. Pessoal, estou falando muito rápido, alguma dúvida? Peço desculpa porque eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Eu vou precisar terminar no horário certinho, tá? E eu vou complementar essa aula depois no YouTube, tudo bem? Até o final de semana eu faço essa complementação no YouTube. Continuando aqui, então. A razoável duração do processo, ela é prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é prevista no artigo 4º do CPC 2015, no artigo 139, inciso 2 do CPC. O artigo 4º já li para vocês, tá? 139, inciso 2, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe velar pela duração razoável do processo. Eu falei na primeira aula para vocês que não existe um princípio ou mandamento de celeridade processual. Não existe celeridade processual como mandamento. Existe o mandamento pela razoável duração. O processo tem que durar, ele não pode ser célere, ele não pode ser instantâneo, ele não pode ser um atropelo, né, jurídico. Ele tem que ser razoável, tem que durar aquilo que tem que durar e nem mais nem menos. Tudo bem? Essa é uma dimensão, como eu falei, moderna para vocês. O absolutismo não precisava durar muito tempo, não precisava demorar muito. A decisão absolutista ela era imediata, morra, viva, corra, né? Cultive essa terra para mim, me pague tantos reais, me pague tantos em peso de ouro, tudo mais. Tá? A vontade absolutista ela se faz no ato. Na modernidade, com a compreensão do Estado moderno, então a razoável duração do processo ela se torna essa garantia fundamental de que os processos têm uma razoável duração. E a novidade do CPC 2015 é que a razoável duração do processo não é só mais
um elemento vinculado à certificação do direito. Não basta o juiz dizer, você tem direito, se o juiz é incapaz de satisfazer esse desígnio. Tá? Isso, embora para você possa parecer uma coisa banal, uma coisa simples, tradicionalmente no Brasil, não foi sempre assim. Tá? Em 94, nós tivemos uma reforma do direito processual que veio alterar diversos artigos do CPC antigo, justamente em razão desse fato. O juiz certificava o direito, mas aquela execução ficava ao léu, ficava a ver navios. Né? A parte conseguia, no papel, uma tutela jurídica, mas só no papel. Né? No final das contas, por alguma razão que seja, não havia o aparelhamento do judiciário e da sociedade para corresponder a essa certificação. Então, a decisão era de papel. Atualmente, você tem alguns outros mecanismos, não que essa questão da decisão de papel, decisão que não é exequível, não existe, ainda existe, tudo bem? Mas o CPC, atualmente, ele garante que ao juiz, cabe se preocupar com a satisfação daquilo que ele decide. É a famosa vedação ao non factibile, que eu coloquei na última aula para vocês. Né? Além da vedação ao non liquid, o juiz não pode se furtar à certificação do direito, o juiz também não pode certificar a satisfação do direito certificado. Tudo bem? Com relação às balizas para razoável duração, e aí nós temos uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, né, que serve como baliza doutrinária aqui para a gente. Tudo bem? E aí são verificados alguns dos aspectos. A complexidade do assunto, o comportamento do litigante, a atuação do órgão jurisdicional e a estrutura do órgão judiciário. Tudo bem? Se o assunto é muito complexo, é natural que demore. Tá? Se as partes litigantes não cooperam entre si para a satisfação dessa exigência de razoável duração do processo, é natural que o processo demore. Se o órgão jurisdicional é um órgão lento na sua atuação, é natural que o processo demore. Se o órgão judiciário não é estruturado para decidir, é natural que o processo demore. Agora, todas essas balizas, elas servem como premissas e como critérios na avaliação da política judiciária. Tá? Se o assunto é muito complexo, é necessário que se estabeleçam varas especializadas em assuntos complexos. Essas varas vão ser especializadas e aí vão conseguir decidir com mais tecnicidade, com mais adequação às matérias que são postas a elas. Quando você tem uma vara única, esse juiz é clínico geral. Tá? Você começa a ter uma divisão entre o civil e o penal, o comercial e o civil, a fazenda pública passa a ser uma outra dimensão diferenciada, e aí você começa a estabelecer competências diversas para os órgãos jurisdicionais, tá? À luz da complexidade de certos assuntos. O comportamento do litigante. Se aquele litigante não coopera, se aquele litigante está imbuído da intenção de procrastinar. Isso aí pode eventualmente, não necessariamente, tá? Eventualmente ser sancionado, porque a parte ela pode procrastinar no sentido daquilo que lhe é permitido pelo processo, tudo bem? E aí não seria necessariamente a procrastinação, mas o uso dos prazos processuais, das prerrogativas processuais, isso é uma outra questão, tá? Mas é possível que se avalie com a má-fé da parte da procrastinação. E aí entra em avaliação a noção do comportamento do litigante. Se os litigantes são mais ativos, se são mais passivos, isso tudo entra na avaliação da razoável duração do processo. A atuação do órgão jurisdicional é possível, inclusive, penalizar o juiz que demora muito a decidir. Ele sai das listas de promoção, a ele é negada a promoção. Né? Isso é possível de acontecer também. Ele sofre uma sanção a disciplinar pela demora. Né? É possível que ele seja condenado a pagar danos à parte que é prejudicada, se a demora decorre de dolo ou de algum outro elemento de acordo com o CPC. E a estrutura do judiciário, basicamente aqui pensando também a questão da competência, a questão da existência de assessores, de recursos humanos, de recursos materiais para a atuação do órgão judiciário. Isso tudo é muito relevante na avaliação do que é a duração razoável do processo. Como eu falei, não existe um direito ou uma prerrogativa à celeridade processual. Aqui eu estou repetindo, não sei porquê, desculpa. Com relação à distribuição do ônus do processo, do ônus do tempo no processo. Tá? O processo ele é um jogo no tempo. Tá? Essa última dimensão ficou faltando do último slide e eu coloquei aqui por alguma razão, repetindo o slide. Tá? Peço desculpa. O processo ele é
como eu falei na primeira aula, um ato complexo de formação sucessiva. O autor postula, o juiz ele defere a postulação, né, está continuando o processo, e cita o réu vai contestar, vai haver a réplica, vai haver provas, memoriais, sentença, recursos, enfim, até o STF-STJ, aí execução, cumprimento de sentença, tudo bem? O processo, então, ele é um ato complexo de formação sucessiva e isso se protrai no tempo. Existe uma dilação temporal para isso. Quem é que arca com o tempo do processo? Tá? Se o autor é aquele que vai postular por uma decisão judicial, o tempo está na mão do réu. Quem quer que o autor não receba, em tese, a sua tutela jurisdicional, a priori é o réu. A priori, tá? Porque o réu ele pode estar tão certo da sua decisão que ele quer uma decisão rápida, né? Mas tudo que eu estou falando aqui é a priori, tá? Mas então, é possível então que o tempo do processo oscile, né? Esse ônus do tempo do processo ele oscile entre as partes. Por hora, esse ônus está com o autor. O juiz ele pode inverter esse ônus. Como é que o juiz inverte o ônus do tempo do processo? Quando o juiz defere uma tutela antecipada, por exemplo, né? Quando a Fazenda Pública recebe contra si uma tutela antecipada, o ônus do tempo do processo se inverte e esse ônus vem para a Fazenda Pública. É a Fazenda Pública então que tem todo o interesse na solução rápida do litígio. Tudo bem? Porque existe uma tutela contra ela que tem que ser reformada, revogada, né? Rescindida, cassada. Vários estilos que existem para isso. Tudo bem? Continuando aqui então, pessoal. Esse aqui é o fim da nossa aula de hoje, exatamente às 6 horas. Eu corri bastante para chegar às 6 horas aqui. Pessoal, eu quero perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida, porque como eu não vou poder ficar muito tempo a mais, né, eu tenho um horário, eu demorei um pouquinho por causa da minha reunião na PGE, eu peço desculpa por ter corrido, tá? Eu vou tentar continuar essa aula, porque ainda existem outros princípios a serem analisados, como a questão da cooperação, como a questão da possibilidade de adequação do processo à vontade das partes, tá? O artigo 190 do atual CPC. Então, eu fico aqui para as questões de você nesse momento e eu vou complementar essa aula pelo YouTube com esses últimos princípios que ficaram faltando e ficariam naturalmente, ainda que eu falasse mais devagar, por conta do nosso horário. Tudo bem? Não entendi a parte da pós-antecipação do contraditório. Pós-antecipação é o adiamento do contraditório, tudo bem? É possível que o juiz defira uma liminar. É possível que o juiz defira uma antecipação de tutela. Imagine, por exemplo, que você chega para o juiz com uma tutela de saúde. Você precisa de um medicamento, senão você vai morrer. Tudo bem? E você ajuiza uma ação contra o Estado do Pará para ter esse medicamento que está sendo negado para você pela via administrativa. Tá bom? Então, quando o juiz recebe a tua petição, se você estiver comprovando a verossimilhança do seu direito, que você a priori apresenta direito, né? Que o seu direito ele tem uma certa probabilidade de ser deferido ao final, ele é verossimilhante, ele é verossímil enquanto argumento jurídico, tá? E que você tem uma urgência na obtenção da tutela jurídica, porque senão você morre, né? Aí os bens envolvidos é vida ou a duração do processo, né? A vida vai prevalecer, tudo bem? Nesse momento da ponderação, a vida prevalece. O juiz vai dizer: defira uma tutela antecipada liminar em desfavor da Fazenda Pública para que a Fazenda Pública conceda o medicamento à parte sob pena de multa de tantos reais por dia. Tudo bem? O juiz não ouviu a Fazenda, ele adiou o contraditório. Ele adiou o contraditório e postecipou o contraditório, como dizem os processualistas, tudo bem? Para que a tutela do bem maior seja garantida, ainda que, ao final, a parte demonstre não ter direito. Tudo bem? Ele vai antecipar uma tutela final para que prevaleça o direito maior, prevaleça o direito à vida. É basicamente essa a noção.
A post-antecipação é só um termo que os professoristas usam, mas é o adiamento do contraditório, basicamente isso. Tudo bem? Mas vocês vão ouvir muito post-antecipação. Alguma outra pergunta, pessoal? E aí, novamente, eu peço desculpa por ter corrido bastante, tá? Meus amigos, eu vou ficar por aqui. Eu estou disponível no e-mail, como sempre. Eu peço que vocês entrem em contato comigo pelo e-mail. E aqui, só fazendo uma referência, tá? Já que eu estou vendo aqui a foto da Fabrícia, para o pessoal da turma 50 e da turma 30, com relação ao grupo de estudo sobre Maquiavel. Tudo bem? A Fabrícia vai entrar em contato com vocês essa semana para que a gente comece já no sábado à tarde com esse grupo, tá? E aí ela vai dar os direcionamentos. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato diretamente com ela, tá? Que ela já está a par. Perfeito. Obrigado, Fabrícia. Então, quem tiver interesse, vamos lá, tá? E então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Eu peço desculpa novamente. Eu vou incluir tudo no YouTube e vou fechar a reunião. Tudo bem? Obrigado, pessoal.